Nós vamos falar sobre vida após a morte. O espírito contando sua ambientação, conta quem os recebeu do outro lado da margem. Sinto falta de casa, mas estou agora com meus avós e me vejo em família. Temos isso como um caso autêntico de uma comunicação entre um vivo e um morto. Eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive. Muita gente acha que morreu, virou fumacinha, e não é verdade. Não existe adeus, o que existe é apenas um até logo. O assunto é muito sério. Antes eu queria relembrá-los que o nosso programa aqui da Rede TV, ele também pode ser encontrado no nosso canal do YouTube, no site da nossa Rede TV, depois com repercussões no nosso blog Wallball. Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, e também este programa é exibido em todos os países do Mercosul, onde a imagem da Rede TV alcança, e também nos Estados Unidos, através da CBTV, que vai chamar agora Brasi TV. Gente, o assunto hoje é muito sério e é até fora um pouco da nossa pauta habitual, mas vocês vão adorar, porque nós vamos falar sobre vida após a morte. Vocês sabem que existe a crença na comunicação entre os mortos e os vivos há mais de 5.000 anos. Isso do mundo todo. A gente fica lembrando da Índia, não é? Que é muito espiritualizada, com seus mestres ancestrais, como Krishna, como Buda. E fico lembrando do Brasil de Chico Xavier, que publicou 450 obras psicografadas. Bem, o meu convidado, agora sim eu quero aplausos para ele, porque ele é um estudioso. É o Guilherme. Guilherme Velho de Albuquerque. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, é um prazer estar aqui, lhe reencontrar depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos. Eu vi os seus 2 livros, são muito instigantes e faz a gente refletir. Você é empresário, para todo mundo que não sabe, é escritor, mas é, acima de tudo, hoje um pesquisador de fenômenos paranormais. E se aprofundou muito nessa questão da vida após a morte. Deixa eu apresentar as pessoas que eu convidei para poder também lhe fazer perguntas, claro, para me ajudar. Aqui, logo, você é linda, hein? Mais linda ainda. Elisa Joink, a modelo. Vamos aplaudir? E sabe, o Amilcar Idalevo e o Marcelo de Gravado não fazem um auditório de uma vez. Não, eu prefiro convidados assim. A coisa mais intimista. Obrigado, Elisa. Está aqui a Duda Ferreira, que é empresária. Aplausos para a Duda. É o nome da Casa Moda. A Rosi Verde, que faz parte da minha equipe, empresária, viajante, globetrotter, pode ser assim, Rosi? Ela está sempre aqui, está sempre rodando o mundo e trazendo novidades para o nosso telespectador, para o nosso leitor do blog. A Rosi presta um serviço inestimável. Falando em blog, meu convidado, Bruno Meyer. Aí o Bruno Meyer, que é o editor do blog. Ninguém quer aplaudir o Bruno, é isso? Nem a Rosi. Eu quero fazer um clima, não estou conseguindo. E ela já esteve aqui na semana passada, a Patrícia Alves, minha colega jornalista. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Ô, Guilherme, a pergunta é, para começar, você, depois de se envolver nessa sua pesquisa, aqui no Brasil, fora do Brasil, eu sei que esteve na faculdade formadora de médiuns em Londres, eu nem sabia que existia uma faculdade formadora de médiuns. Você está convencido que exista vida após a morte? Pois é, Mauri. Tivemos em Londres, agora 2 meses atrás, e lá fomos conhecer a The Arthur Findlay College, que é uma faculdade que existe desde o ano de 1965, num prédio do século XIX, e lá eles formam médiuns. Na verdade, ali eles têm um trabalho com pessoas portadoras dessa faculdade de psicobiofísica, que é a mediunidade,
E nós ficamos sabendo que alguns desses médiuns chegam, inclusive, a ajudar a Scotland Yard para desvendar aqueles crimes de serial killers, tudo, só que eles não revelam isso. Tivemos acesso a essa informação através de um repórter investigativo de uma revista inglesa, e nós fomos lá e tiramos essas fotos aí, para vocês verem. Ah, essas que estão no ar, estou vendo. Sim. Quer dizer que os casos mais intrincados da Scotland Yard, eles recorrem aos médiums. Inclusive, nós não podemos fotografar, não podemos filmar, justamente para não expor esses alunos, né, lá na... Quer dizer que eu posso ser o médium? Se você ouve... Eu devo ser avaliado para ver se eu tenho alguma capacidade de mediunidade. Exatamente. Você tem que ver se você consegue ter essa capacidade ostensiva de captação, de ouvir, de falar, enfim. Então, não é todo mundo que tem essa mediunidade ostensiva. Você é um médium? Não. Eu não vejo nada, eu não sinto nada. Inclusive, eu só me arrepio quando venho a São Paulo, no inverno de frio. Guilherme, mas você se interessou pelo assunto, você é empresário, que eu sei, e foi fundo nos seus estudos, motivado pelo quê? Eu tive um grande amigo que faleceu num acidente de moto. Isso já faz algumas décadas. E ali a gente ficou ficamos muito abalados com aquela situação, né? Foi um processo muito difícil. E uma amiga nossa, uma amiga em comum do Renato, inclusive eu narro essa história no primeiro livro, que é o Psicografia, Casos Investigados, e essa amiga recebe uma carta psicografada. E aquilo me intrigou, e eu quis entender se realmente aquilo era uma comunicação autêntica, porque a carta veio com uma riqueza de detalhes que seria impossível o médium ter conhecimento. E diante desse fato, nós começamos a se interessar pelo assunto, até porque até aquela data eu era meio que ateu, cético. Cético total. Não acreditava em nada, não acreditava em nada. E durante esse trabalho, nós pesquisamos quase 30 médiuns no Brasil e fora do Brasil, médiuns de psicografia, que é um tipo de mediunidade. E após esse trabalho de pesquisa, de conhecer esses médiuns, de visitar, de conhecer o trabalho e as cartas psicografadas, na construção da primeira obra foram 40 casos que nós investigamos. A primeira obra é essa aqui. Essa aqui, o Psicografia. Psicografia. Lançamos esse livro em 2016 e foram 40 casos, tivemos que escolher 5, Amaury. Foi uma tarefa muito difícil, porque foram casos muito impactantes, casos da assinatura vir igual, do espírito quando em vida. E eu me convenci, né? Depois nós lançamos esse segundo livro. A Imortalidade Estudada à Luz da Psicografia. À Luz da Psicografia. Esse livro, foi uma obra mais abrangente, nós chegamos a investigar cerca de 250 casos no Brasil e fora do Brasil também. Escolhemos 7 casos, né? Colocamos aí 7 casos foram nesse segundo livro, foram 5 casos do médium Orlando Noronha, que é um sobre médium... os quais falaremos hoje. Exato, é um médium que começou com o Chico Xavier, passou 6 anos indo a Uberaba conhecer o trabalho do Chico. O primeiro caso envolve o médium Orlando Noronha. Sim, sim. Ele era amigo de Chico Xavier? Ele não é que ele era amigo, mas ele teve acesso, ele aprendeu com o Chico. Mas uma coisa que a gente tem que salientar, vale salientar, de que hoje as universidades no mundo, existem muitos trabalhos hoje legitimando a imortalidade da alma, porque para existir essa comunicação, uma coisa tem que existir, a imortalidade do ser humano. Tem que ser uma realidade, senão não tem comunicação. E a gente vê esse trabalho hoje sendo realizado na Universidade da Islândia. Eles têm um núcleo de pesquisa sobre vida após a morte. Na Universidade do Arizona, eles têm um laboratório para pesquisar a vida após a morte. Então, a gente vê o trabalho de pesquisa muito sério sendo realizado em várias universidades. Aqui no Brasil, nós temos algumas pessoas fazendo esse trabalho aqui na USP, mas o maior núcleo de pesquisa aqui no Brasil é na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é no NUPS,
Eles têm um trabalho muito interessante, porque eles reúnem um grupo multidisciplinar, com psicólogos, com psiquiatras, neurologistas e pessoas de todas as religiões, inclusive céticos, ateus. Não é um grupo de espíritas, são pessoas que, inclusive, boa parte deles não tem religião, são céticos. Eles fazem um trabalho de pesquisa para querer entender se existe realmente a vida após a morte. Porque o que acontece? Desde o século XVIII até hoje, desde René Descartes até os dias atuais, não existe um trabalho científico provando que o materialismo seja a nossa realidade existencial. Então, vida após a morte, comunicação com os mortos, entra como uma hipótese científica. Ô, Guilherme, deixa eu entrar já no primeiro caso, que envolve o médium Orlando Noronha. A Elisângela havia perdido a sua filha Carol, Sim. não é? De forma trágica. Era brasileira? Era um casal de curitibanos que mora em Dallas, no Texas. Tinham 3 filhos. E a Carol, ela apareceu com 1 ano e meio com uma dor no pescoço. A mãe levou para fazer um teste lá, um MRI test, e descobriu que ela estava com câncer. Ela viveu mais alguns meses e veio a falecer. Então a mãe entrou em depressão, ela ficou muito, muito mal. Só que na casa dela, ela construiu um cantinho para a filha. Ela pôs um porta-retrato. Construiu o quê? Um cantinho, um local. Um cantinho. Onde ela colocava lá um porta-retrato da filha. E no jardim da casa dela tinha uma planta muito bonita. Então todo dia ela tirava uma florzinha e colocava a florzinha deitada em frente a esse porta-retrato. Então ela fazia essa reposição da flor praticamente quase todos os dias. Então após 1 ano ela veio ao Brasil. O meu marido não podia, ela veio só quando uma amiga convidou para ela participar da reunião de psicografia do médium Orlando Noronha. E nessa reunião, ela apenas preenche numa ficha o nome da filha, data de nascimento, data de morte. Não existe entrevista, não existe anamnese. As únicas informações que o médium teve acesso são essas. Então eles vão lá, 300 pessoas, eles distribuem 300 fichas. E ali ele vai chamando uma por uma, ela entrega a ficha, não existe entrevista, ela não relata nada, ela só faz entregar, o médium tem um contato com a pessoa. E naquele dia ele deu 8 ou 9 cartas, e uma das cartas foi a da Carol. Ela relata detalhes... Que ela manda para a mãe. Ela manda para a mãe, e ela relata detalhes que não seria impossível o médium ter acesso. Porque esse caso ocorreu em Curitiba. Vem até o desenho de uma flor. Justamente, esse desenho aí, ela relata que quando via a mãe dirigindo o veículo, o carro, a mãe olhava pelo retrovisor, só via uma cadeirinha atrás, que tinham 2, que era do irmãozinho, e ali quando ela veio a morrer, a mãe só deixava uma cadeira, então a mãe começava a chorar, ela fala isso na carta. E no final da carta, para a mãe ter certeza que era ela desenha aquele porta-retrato que está lá em Dallas, no Texas. A gente está exibindo imagens disso, Tem né? aí, tem um depoimento da Carol e aquela florzinha deitada que ninguém sabia. Como o médium podia ter acesso a essas informações? Porque nós pesquisamos tudo, inclusive nas redes sociais. A gente sabe que com as redes sociais hoje, você consegue obter muitas informações. Então o médium não teve acesso, o Orlando Noronha não teve acesso a essa informação. Então, para a gente que pesquisa, temos isso como um caso autêntico de uma comunicação entre um vivo e um morto. Oi, meu nome é Elisângela, eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é o médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que ela estava bem, que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então, hoje eu acredito nisso, eu acredito que
Hoje ela não tem dor, ela vive, ela tá bem, ela tá sempre do meu lado e eu acredito nisso. Elisa, fala, Elisa. Olá, Guilherme. Atualmente, quais são os médios mais conhecidos em atividade aqui no Brasil? Você fala da psicografia, né? Sim. Olha, nós tivemos contato com quase 30 médicos, como eu falei no início da entrevista. Eu conheço de perto o Orlando Noronha, esse que eu estou falando, que foi desse caso agora, que começou o trabalho mediúnico com Chico. O Newton Souza, do Ceará, tem um trabalho muito sério no Lar de Clara, é um médio autêntico. E o Alaô Borges também, que também está no nosso livro. Então esses 3 médios, eles têm esse trabalho, que a gente pesquisou. E eles têm uma coisa interessante, eles produzem um fenômeno muito parecido com as devidas proporções ao que Chico fazia lá atrás. Porque Chico, para conseguir a carta, ele anotava numa prancheta o nome, a data de nascimento e a data de morte. Só essas informações. Esses 3 médios, eles fazem isso. Existem outros médios aqui que eu poderia passar aqui o tempo todo falando, mas como eles estão no meu livro, então para mim eu tenho mais... Está sendo lançado um filme, nesse momento, sobre a vida de... Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco. Está em ritmo de lançamento nos cinemas. É um filme biográfico de Divaldo Pereira Franco. Foi discípulo de Chico Xavier. É o nosso maior médium na atualidade, né? Mais conhecido no movimento espírita. Chico Xavier. Sim, sim. Chico Xavier. Mano, quer me mostrar com o Chico Xavier? O Divaldo, no caso. Orgulhosamente ele me recebeu, não é? Aquela voz, saí muito impressionado nessa reportagem que nós fizemos em Uberaba, onde Chico Xavier me recebeu de uma forma tão carinhosa que eu não vou me esquecer nunca mais. Vamos ao caso 2? Vamos lá. É o do... Eu tenho aqui, é do médio, é do Orlando Noronha também, é o Cauê. Esse caso do Cauê... Era um garoto que saiu com os amigos, estavam brincando com arma de brinquedo. Eles foram fazer uma brincadeira com arma de brinquedo, e aí tinha um casal de policiais à paisana, eles reagiram e atiraram, e o Cauê veio a falecer. Mataram o menino pensando que fosse arma de verdade. Eles acharam que era um assalto, enfim, e ele veio a falecer. Então é um caso, um vídeo aí muito impactante, porque a mãe, ela se sentia culpada. Ele relata na carta que a mãe não sentisse isso, porque ela não teve culpa alguma. Na carta ele fala o nome do pai, o nome da irmã, que o médium não teve acesso. O médium não conheceu eles, não sabia, nunca teve contato com essas pessoas. E o Cauê tinha o costume de andar sempre com o boné. E no final da carta ele fala, aqui eu deixo um abraço, aqui é seu filho, o Cauê, com aquele boné maneiro. E quando ele fala isso, a mãe, ela se acaba de chorar, porque era uma coisa muito pessoal que não tinha como o médium saber. Ah, mãe, me perdoe, por favor, por lhe trazer esta dor em seu coração. Eu vou aos poucos me equilibrando por aqui. Estou me recuperando cada dia. E que me dói é ter deixado esta marca em você e no Pai. Me ajudem com a aceitação e compreensão de vocês. Sinto falta de casa, mas estou agora com meus avós e me vejo em família. Ó cá, dona mãe, agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Agora, Guilherme, tem uma das funções da psicografia, não é só consolar os entes, os parentes, mãe, pai, sempre inconformados. Qual é o valor da psicografia? Eles falam algo mais além de dizer e provar que existe vida após a morte? Eles mandam recados, eles pedem providências? Olha, a psicografia, ela, por trás do fenômeno, a gente consegue encontrar tanta coisa edificante, porque muitas vezes as pessoas ficam presas ao fenômeno e não conseguem enxergar o que está por trás do fenômeno. Você vê, tem um caso bem interessante,
de um empresário no sul do Brasil, que tinha o dono de uma concessionária. Ele estava com o filho no colo e foi atravessar a rua e se jogou na frente de um ônibus. O ônibus veio e matou o pai e o filho no colo. E as pessoas começaram a ficar assim, muito revoltadas com ele. Se ele quisesse se matasse sozinho, mas não levasse o filho junto. Então todo mundo criou uma imagem do rapaz, né? Do empresário, que se suicidou e levou o filho junto. Como ele poderia fazer uma atitude, fazer isso, né? Uma coisa tão egoísta. E aí, numa das cartas do Orlando, esse espírito veio se comunicar e disse que não cometeu suicídio, que ele teve um mal súbito. Então você veja você imagina a consciência viva do outro lado, escutando toda aquela maledicência, e ele querer dizer que não se suicidou, que não matou o filho. E ali vem a carta, ele consegue dizer que aquilo ali foi um mal súbito, que ele não cometeu suicídio nem assassinato. Corrigiu. Duda. Guilherme, depois de tudo que você estudou, que você pesquisou, você teve alguma experiência sua, pessoal, que te marcou? E eu queria saber, você passou a acreditar que existe um Deus? Olha, eu acredito sim, mas a minha concepção de Deus é a concepção espírita, né? Que Deus são as leis universais que regem o cosmos, que regem a natureza. Não aquela figura antropomórfica, mas sim o Deus, as leis que regem tudo que está aqui no universo. E a experiência pessoal, eu tive várias. A última, mais recente, foi inclusive no Ceará, com o médium Orlando Noronha também, porque nós estávamos no início do ano num evento de psicografia e um dentista amigo nosso, que mora no interior de Pernambuco, eu sou natural de Recife, ele viajou quase 3 horas para participar de um evento lá com o Orlando, e na volta, à noite, ele sofreu um acidente, um carro veio na contramão e ele veio a falecer. E durante o evento, 15 dias atrás, em Fortaleza, um evento onde nós reunimos não só o médium Orlando Noronha, mas o Newton Souza, esse dentista veio, o Felipe, e se comunicou, relatou detalhes do acidente e mandou um abraço para mim. Então eu fiquei muito feliz com isso. Cozi. Oi, Guilherme. Existe relato de quem autoriza essas psicografias do outro lado, lá do além? Olha, relatos não existem. O que a gente sabe é que muitas vezes o espírito não pode se comunicar ou não consegue se comunicar. Por exemplo, a gente vê muitos casos de espíritos suicidas nas cartas. Muitas vezes, depois de algum tempo, eles vêm se comunicar e dizem: estou sendo ajudado pelo meu parente, pelo meu avô, pela minha avó, estou aqui me recuperando. Então, muitas vezes não depende de autorização, muitas vezes é do próprio espírito ter a condição de se comunicar. Agora, o Rafael, da nossa produção, ele frequenta um centro espírita, a sua esposa também o faz, e ele queria uma comunicação com o seu avô, não é? Aí ele deixou o nome do avô, o que mais? Idade, quando morreu, e etc, etc. Ele não estava presente, mas veio aqui até. Eu pedi para o Rafa trazer a psicografia, onde meu querido neto Rafael, estou muito emocionado e feliz, e etc, etc. Eu estou mostrando isso aqui, quero que você veja, o Guilherme. É comum, isto é correto, ou o Rafael deveria estar presente na hora da psicografia? Que essa psicografia veio sem a presença da família do Rafael. Pois é, o que a gente tem notado é a banalização das mensagens psicografadas. Depois que Chico morreu, e com a chegada da internet, a quantidade de médiuns aí dando cartas psicografadas é uma coisa absurda. Tem muita fraude. Muita. Nós pesquisamos durante a gente entrou nisso, não foi para desmascarar a média, entramos para legitimar, provar a imortalidade da alma. Só que durante esse processo, durante esses anos, nós nos deparamos com fraudes. Entendeu? Pessoas que se passam por médiuns
para enganar, coletando informações das redes sociais, enganar pessoas e viver da venda de livros, da fama. Claro. Entendeu? Oportunistas. Oportunistas. Você vê esses 3 médios que estão no meu livro, e o próprio Chico. Mas isso aqui é correto? Não, é difícil você acreditar. O médium teve acesso a todas as informações dele. Inclusive, como ele falou no início, antes do programa, ele conversou comigo, ele mostrou. Ele deixou o nome, deixou a certidão de óbito do parente. Hoje em dia você tem programas pagos na internet que você põe o nome da pessoa, você consegue obter todas as informações, árvore genealógica, até o nome do vizinho. Vocês conseguem encontrar. Então é muito importante vocês procurarem saber quem é o médium, do que ele vive, ele vive de quê, qual o trabalho dele. Investigar a seriedade. Seriedade. Ele é espírita, porque o que acontece? Esses médiuns que estão aí dando número de CPF, placa de carro, número de OAB, número do NIS, não são espíritas. Eles se passam por espíritas, não são da doutrina espírita. Eu vou dar uma parada, tem muitas perguntas que queremos fazer ainda ao nosso convidado Guilherme Velho de Albuquerque. Está ótimo, Guilherme, que bom você resolver nos contar toda essa sua trajetória com os seus estudos. Eu volto daqui a pouquinho.